Olá, estudante. Olá, professor. Num vídeo anterior, eu mostrei os problemas dessa questão e algumas pessoas não conseguiram enxergar. Então, para facilitar, eu vou fazer essa questão modelando-a de modo simplificado, mas colocando valores numéricos, a fim de que a gente consiga entender o que acontece quando nós mudamos as resistências elétricas dos fios envolvidos na questão. Então, vem comigo. O problema dizia que é comum que as instalações elétricas de casas construídas há algumas décadas apresentem problemas por não suportar a alimentação do grande número de aparelhos eletrônicos que utilizamos hoje em dia. Em uma casa comum, a energia chega da rua até um quadro de distribuição em que é fornecida uma tensão fixa. A tensão é fixa lá no quadro, que é aplicada igualmente em cabos condutores devidamente dimensionados, que se ligam aos aparelhos domésticos. Considere que a instalação de uma dessas casas deve ser refeita, já que se tornou comum o superaquecimento dos fios, aumentando o risco de possíveis incêndios. Para solucionar o problema da fiação, controlando o efeito Joule que ocorre nos fios, o que se deve fazer? Então vem comigo. Como este quadro vai fornecer uma tensão constante, independente da corrente fornecida, eu vou tratá-lo como um gerador ideal, com eletromotriz de 220 volts. Vou colocar aqui uma situação de corrente contínua, porque isso não modificaria a situação do problema e a gente consegue visualizar melhor os acontecimentos de uma maneira mais simplificada. Os fios condutores aqui que vão ligar o quadro até os equipamentos, eu vou representar um aqui de vermelho e o outro de preto. Um vai fazer a conexão com o polo positivo do quadro e o outro com o polo negativo. Na prática, é o fase e o neutro que a gente teria numa instalação com corrente alternada, tensão alternada. Mas aqui, eu já disse, estamos simplificando para fazer entender. Agora, nós vamos conectar os equipamentos a isso daqui, a esses fios condutores, que sim, na prática eles apresentam uma resistência muito pequena à passagem de corrente. Nós vamos colocar aqui um conjunto de equipamentos que serão alimentados por esse quadro. Não vou tratar os meus equipamentos como resistores, não, porque você vai ter sim ventiladores, motores elétricos, que não são meros resistores. Eles se comportam como receptores que têm uma contraeletromotriz e uma resistência interna. Então vamos analisar esse contexto aqui e eu vou colocar valores para a contraeletromotriz e para as resistências elétricas envolvidas. Eu coloquei aqui alguns valores para a gente poder tratar numericamente o resultado. Nós vamos ter aqui o quadro sempre com os 220 volts, aqui uma resistência de 0,1 ohm e outra de 0,1 ohm também. Vai ser a resistência elétrica de cada pedaço do cabo, né? O cabo aqui que vem do polo positivo e o outro que vem do polo negativo. Nós vamos ter aqui uma contraeletromotriz aqui do conjunto de equipamentos de 180 volts e uma resistência interna de 40 ohms, por exemplo. Fazendo aqui a conta para encontrar o valor da corrente, o valor da corrente nesse circuito vai ser a eletromotriz menos a contraeletromotriz, a diferença entre esses dois valores dá 40, e dividido pela resistência total aqui dessa associação, que é em série. 0,1 mais 40 mais 0,1 dá 40,2. O valor da intensidade dessa corrente é aproximadamente 1 ampere. Verifique que, por conta disso tudo, vai existir uma certa tensão aplicada aqui no próprio cabo em si. Quando você vai fazer essa conta, a tensão nesse cabo positivo é dada pela resistência dele vezes a intensidade da corrente. O valor da resistência é igual a 0,1 e a corrente aproximadamente 1, o que nos leva a uma tensão, de 0,1 volts. Olhando aqui, então, 0,1 volts. Olhando para aquele outro lado, nós vamos ter mais 0,1 ohms. Então, nós vamos fazer aqui essa outra conta. Vai existir uma tensão aqui, nesses terminais do
cabo que está levando a corrente. Lembrando, a corrente é de 1 ampere, 1 ampere. Fazendo aqui a conta, esta tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Mesmo valor, 0,1 ohm, mesmo valor ali, então 0,1 volt. Então você vai ter 0,1 volt em cada pedaço de fio. O que significa que daqueles 220, quando a gente tirar esse 0,1 de um lado e 0,1 do outro, você vai ter aqui, aplicado ao seu conjunto de equipamentos, uma tensão de 219,8 volts. É o que fica para esse conjunto aqui. Veja então que o consumo de tensão, entre aspas, nos cabos é pequeno se comparado à tensão que você vai ter no conjunto de equipamentos. Então, o quadro fornece 220 e os equipamentos vão receber aproximadamente 220, já que as resistências elétricas aqui desses cabos deve ser pequena. Agora, quanto de potência está sendo consumida termicamente nestes cabos? Dá para a gente fazer as contas. Pegando a tensão nesses cabos vezes a corrente que passa ali, você vai encontrar 0,1 watts. É muito pouco, principalmente sabendo que esta potência é dissipada ao longo de um cabo com 20, 30 metros de comprimento. Por isso daqui não causa superaquecimento ou risco de incêndio. É uma pequena potência irrelevante na estrutura que a gente tem aqui. Mas, se esses cabos tivessem uma resistência elétrica muito grande, ou ainda, se passasse uma corrente ainda muito maior nessas resistências, você teria uma potência maior. Por isso, o mais seguro que podemos ter é o uso de resistências elétricas bem pequenas nesses fios que vão alimentar o conjunto de equipamentos. Então eu te pergunto, o que aconteceria se a gente reduzisse o valor dessas resistências e se a gente aumentasse, hein? Vamos fazer as duas situações? Vamos colocar resistências elétricas maiores e também menores? Eu coloquei agora o valor aqui da resistência dos cabos maior. Coloquei 0,2 ohms para esses cabos condutores. Quando a gente faz isso, a corrente aqui neste caso continua a cerca de 1 ampere, diminuiu pouca coisa, então mantive a aproximação. Quando nós vamos fazer a conta das tensões, ficou agora 0,4 volt para cada um dos cabos. Então, apesar de a tensão no quadro permanecer constante, a tensão disponível aqui para cada pedaço de fio não estará constante, aumentou. E na hora que você vai calcular a potência dissipada, que é a corrente vezes a tensão, você vê que aumentou para 0,4 watts. E aí começa a haver aquela preocupação do risco de superaquecimento e incêndio. Vamos agora reduzir o valor dessa resistência. Quando nós vamos aqui para uma situação em que a nossa resistência elétrica está muito menor nesses cabos, cabos excelentes condutores, com bela bitola, excelente material, cabos bem construídos. Olha quanto é que vai ficar aquela tensão que antes era bem maior. Vai ficar só 0,01 volt em cada um desses cabos. É muito pequeno. A intensidade da corrente aqui também pouco mudou, porque na hora que a gente vai fazer a conta para a resistência equivalente, continua aqui dando algo em torno de 40. Então a corrente aqui dá aproximadamente 1 ampere. Quando você vai ver a tensão aqui, 0,01 volt, 0,01 volt. Então o seu equipamento vai ficar ligado na tensão fornecida pelo quadro, né? Pouco vai ser consumido na fiação. E isso inclui também pouco consumo de potência, de energia. Veja, quando você vai fazer a intensidade da corrente vezes a tensão, você vai encontrar 0,01 watt. Isso aí é praticamente nada. Isso é sim economia de energia. Portanto, quando você for fazer as instalações da sua casa, utilize cabos de qualidade, bons condutores, porque isso vai reduzir o risco de incêndio, vai melhorar a sua conta de luz, vai fazer o seu equipamento funcionar na tensão correta, alimentado de maneira correta. Então, a questão que vocês viram e o comentário feito pelo sistema de ensino que trouxe esse problema não faz sentido.
Disse aqui, ó, para solucionar o problema da fiação controlando o efeito Joule que ocorre nos fios, naqueles fios de ligação, a ideia não é diminuir diâmetro, nem é instalar fusível, ele quer solucionar, aqui controlando o efeito Joule, é aumentar a grossura dos fios. A gente também pode ir atrás de substituir os cabos por outros de material menos resistivos, né? Às vezes você tem cabos, eu já vi algumas instalações sendo feitas com cabos de alumínio. Você também pode trocar esses cabos de alumínio por cabos de cobre, que tem uma resistividade pequena, reduzindo a resistência elétrica. Então esses fios dos cabos condutores, eles devem sim ser o melhor condutor possível, com a menor resistência. Veja aqui que ele falou, mais uma vez, em uma instalação, chega lá no quadro uma tensão fixa, mas esta tensão fixa não é aquela que vai para os cabos, não fica aplicada nos terminais dos cabos. Veja, vamos voltar aqui para o desenho. Esta tensão aqui de 220 é nos terminais do quadro, daqui para cá, e não nos terminais do fio condutor. Veja que nesse fio condutor que está em série aqui com o conjunto de equipamentos e com outro fio condutor, no total é que você vai ter aquela tensão constante. Então veja, é mais do que saber fórmulas, é mais do que saber equações, é compreender como o circuito elétrico funciona para que a gente consiga tomar decisões corretas em relação às instalações de nossa casa, para que a gente saiba comprar os equipamentos corretos, para que a gente tenha o uso consciente da tecnologia. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Mas se você quer aprender física comigo, te preparando para vestibular, te preparando para o Enem, para que você consiga entender a física que está ao seu redor, indo para além das fórmulas, conheça meu curso em fisicacomdouglas.com. Quer ver o vídeo anterior, onde eu mostro as atrocidades cometidas por um sistema de ensino? Dê uma olhada nesse card que eu deixo aqui. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.